Boa noite a todos. Quero nesse momento tão importante da nossa nação e por que não dizer do mundo todo, já que o Brasil tem um papel fundamental para o destino da humanidade e disso não temos a menor dúvida. Então, neste momento extremamente importante, onde vivemos um momento de queda das máscaras, onde toda podridão será revelada. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Estamos vivendo o tempo da queda das máscaras e, portanto, elas serão reveladas, não só daqui do Brasil, mas do mundo todo. Todo o programa da redenção, que é o complemento e a continuidade para uma segunda fase da missão do Cristo na Terra. E temos aqui, então, criaturas, pessoas, seres que foram colocados em cargos justamente para completar, para executar e fazer acontecer esta redenção. E ela está existindo dentro de um programa global que envolve o destino da humanidade como um todo. Então, neste momento, no dia de hoje, estou aqui fazendo este pronunciamento para que todos entendam claramente. Então, eu vou tentar explicar em detalhes muita coisa e também vou falar de forma figurativa para que este canal não seja bloqueado. Todos nós temos uma ideia do que seja liberdade. Quando homens e mulheres falaram, escreveram, cantaram e lutaram em seu nome, eu mesmo quantas vezes me emocionei ao ouvir esta palavra. Lembrava dos escravos, dos povos dizimados, pensava nos sonhos sufocados dos jovens, nas armas, nas guerras, na agonia dos feridos, nos governos e seus guardiões tão anacrônicos, tão pusilâmines, vi senhores das tribos elevada à nação. E essas tribos se transformaram em milhões. Vi as crianças órfãs, sofridas, doentes, violentadas, seres humanos marcados pelas carências. Vi o sofrimento extremo. Senti a falta da solidariedade, o abandono dos velhos, a exploração dos mais pobres, a alienação das mulheres, um mundo de aflição, dependência e memórias, um mundo de esperanças, onde a esperança se transforma em alimento, porque as pessoas vivem e se alimentam de esperanças. Esperanças de um dia melhor, de um tempo mais justo, um tempo onde a honestidade seja geral para todos. Um mundo de seres estranhos de si próprios. Um mundo de preconceitos que vem acontecendo há muito tempo, repletos de demagogia. Um mundo primitivo, doente e cruel, onde as pessoas precisam apenas se alimentar da esperança, porque a realidade delas é por demais cruel. O condicionamento cultural dos grupos humanos torna inimigo o irmão que pensa diferente. Liberdade é confundida com inconsequência, irresponsabilidade e desordem. Mentes dogmatizadas, mentes estreitas, mentes incapazes de perceber a realidade. Vomitam palavras enquanto destroem e se autodestroem, sem conhecer nem conhecer-se. Ávida, mecanizada, robotizada, fascinada pelo politicamente correto, pelo progresso científico, tecnológico, a percepção humana está atrofiada. O magnificente
e instantânea correlação de dados endeusa o ladrão. Logo mais, podemos conceder-lhe o poder da vida e da morte. Tudo está trocado. Colocar o poder na mão de pessoas que não têm poder. Colocar o poder na mão de quem não tem capacidade de dirigir, capacidade para organizar, capacidade para administrar. É enorme a propaganda que se faz sobre ideologias, religiões, nacionalismos, estilo de vida, política partidária, consumismo, sistemas de poder, LGBT, abortos. Todavia, é difícil encontrar quem ensine e quem estimule a pesquisar o que é a liberdade, por exemplo. Por isso há no mundo tão poucas pessoas livres. Por esta razão, prevalece a demagogia, a manipulação e o engano. Poucos ensinam a aprender. Menos ainda estão no estado de atenção plena ao contínuo aprender. Por isso há tão pouco autoconhecimento, tão pouca lucidez e paz de espírito. Entretanto, é imperativo que as novas gerações sejam livres, pois só quem é livre se conhece e pode amar, porque aprendeu a se amar. E só quem ama e se ama de verdade pode transformar o mundo para melhor. A despeito de falarmos muito de amor, de muitos acreditarem no amor, o amor é um estado de consciência muito raro. Sentimentalismo, desejo e sexo podem conter amor, mas não são ainda o amor primeiro. Não são ainda o amor maior. O amor é o prisma atemporal que absorve, reflete e multiplica todas as cores. O amor é o clima do universo, é a religião da vida. Existe amor em quase todas as ideologias humanas. Cabe a cada um de nós descobrir nosso próprio arco-íris, aquele conjunto de cores onde a individualidade encontra suas melhores respostas. Respostas diferentes em momentos diferentes, por caminhos diferentes, porém, todas originadas naquilo que é belo, construtivo e fraternal. Algo vivo, comum a todos nós. Uma interferência, uma energia que transcende o tempo e às vezes se manifesta de forma extraordinária. Uma força viva, sempre jovem, capaz de estimular a visão lúcida de tudo quanto nos cerca. Olhem para essa visão e descobrirão os únicos deuses do universo. E ele se chama amor e vida. E vereis nos olhos turbados pelo sofrimento, em cada ruga, em cada senho franzido, em cada tremor de corpo, em cada ferida de vossos corações, algo sempre novo, algo puro e límpido, alguma coisa próxima de desconhecida, uma energia radiante, capaz de mudar toda esta situação. Esse algo, essa suprema incerteza que nos atrai, também nos assusta, pois sabemos que pode reduzir família, religião, nacionalismo, racismos, dogmas, ideologias, interesses econômicos, fronteiras e quaisquer preconceitos à mais insólita insignificância. Lampejos desse estado de consciência desencadeiam entre os seres humanos
paixões acima da razão. Podem também estimular o mais elevado heroísmo, coragem e grandeza, transformando a própria natureza do ser humano, provocando uma verdadeira mutação. Sem motivo conhecido, alguns seres humanos são envolvidos nesse campo de percepção e nele dizem estabelecer contatos com outras realidades. Vivenciam um mundo onde a palavra, a imagem e o tempo são fluidos. Na ânsia de penetrar neste mundo, sem terem atingido a liberdade interior, reduzem o que percebem às dimensões do seu próprio condicionamento cultural e denominam o fenômeno de verdade, de Deus, pátria, natureza, justiça, vida, espírito e tantos outros nomes quanto à interpretação de cada um. Tentando transmitir o que é impossível de transmitir, ou seja, na ânsia de escrever aos cegos as cores instáveis do seu próprio arco-íris, revelam suas experiências através de racionalizações e justificativas. Criam doutrinas, transformam-se em profetas, místicos, filósofos e revolucionários. Pequenos deuses desejosos em dar sentido ao seu incompreendido existir. Mas, para se fazerem ouvir, prometem satisfazer nossos desejos de permanência na ânsia de consolo, de paz, de saúde, de bem-estar, de alegria, de alimento. Mas essas teorias são crenças incapazes de alterar a nossa vida, porque são promessas vazias e nessa vida costumam colocar a felicidade lá no futuro e tudo que vai para o futuro não existe. Em todos os cantos da terra, agiotas, especuladores e parasitas menosprezam os direitos de sobrevivência dos menos favorecidos. A tirania, o conluio e a corrupção degradam e contaminam os povos, as mentes. O bem-estar da humanidade só não se torna possível porque os recursos para a alimentação, para a educação, para a saúde ainda são desperdiçados em futilidades, desperdiçados em estádios de futebol, desperdiçados em projetos para governos ditadores, desperdiçados em obras inacabadas, desperdiçados com a própria corrupção. As razões de Estado, isto é, os interesses dos pequenos políticos e das oligarquias se sobrepõem a tudo. Solidariedade e fraternidade, para eles, são valores de segunda, terceira ordem. Alienados em um mundo de ilusões, transformados em obreiros, guerreiros e burocratas, milhões de homens e mulheres perderam sua identidade, pois viraram massa de manobra, títeres e marionetes que funcionam com a mente programada, com a ajuda da mídia, os meios de comunicação e até dos professores que deveriam estar se limitando em ensinar aquilo que eles foram preparados para fazer. Centenas de milhões apenas sobrevivem como subespécie. Os pais, as escolas e as sociedades não ensinam os jovens a viver, não permitem que enfrentem com coragem as incertezas e os desafios do dia a dia. Não criam homens e mulheres livres, apenas os adestram para serem extensões dessas máquinas políticas corruptas, podres e sujas.
A iniciativa é tolhida antes mesmo que a criança nasça. Limita-se a vida ao pequeno espaço físico mais próximo, ao passado morto ou um amanhã ilusório. Adota-se um sinistro relacionamento social onde tudo é comparado, pré-julgado e condenado. Preconceitos e regras mesquinhas tornam-se verdades absolutas. Dogmas religiosos e valores pátrios parecem inquestionáveis. O pensamento e o ato livre são castigados. A força vil de um poder econômico suicida é idolatrada. Há milhares de anos que o ser humano adquiriu um polimento superficial. Tornou-se menos selvagem, mas ainda continua brutal e imaturo. Os governos são tão sérios quanto os homens que a eles se avoram e, infelizmente, a maioria dos governos não são diferentes da média dos seres humanos. Logo, as nações, ora se degladiam em forma diplomática e sagaz em termos ideológicos e econômicos, ora se combatem e destroem tão cruelmente quanto nenhum dos mais violentos animais jamais o faria. A criatura humana já praticou em horrores e ignominia tudo o que a mente mais doentia pode imaginar, e muito mais. Ela é a maior assassina e a maior suicida que se pode conhecer. Mas por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não é livre. Está confinada e se debate transloucamente entre os muros espelhados de um sórdido condicionamento cultural. E segundo, porque somente um ser humano interiormente livre conhece a morte, a vida e a compaixão. E só quem consegue comungar com esses três eternos companheiros vence o medo e aprende a viver a vida. O ser humano se suicida lentamente porque se sente só, terrivelmente isolado na cela do seu próprio ego, das suas pequenas memórias, dos seus ridículos preconceitos. Aturdido, não percebe que para libertar-se, para quebrar as correntes de papel e derrubar os muros de vidro, apenas precisa parar, observar e perceber o que é o amor. Só nesse estado de consciência que poderá descobrir que a gente não sente amor. A gente é o amor e precisa viver esse amor, pois só quem ama verdadeiramente é universalmente livre. Para atingir esse estado, o ser humano precisa investigar em profundidade. E como investigar? Ora, observando fatos e emoções que nos fazem parar e refletir. Histórias que despertam nossa atenção e calam fundo. Palavras que expressam mais do que de imediato entendemos vivências e ideias que perturbam. Se procurarmos uma explicação para essa perturbação, encontramos argumentos em nosso fundo de memória. Se investigamos com maior profundidade, observamos que a descrição dos acontecimentos está o entendimento dos motivos, a análise das consequências e a interpretação objetiva dos fatos que satisfaz apenas superficialmente. Permanece em nós aquela misteriosa perturbação, uma perturbação que deve ser investigada até o fim. E se somos tenazes, se dedicamos nossa atenção a esse maravilhoso fenômeno, podemos perceber que existe
em tudo que constitui nosso corpo de percepção, algo que transcende os acontecimentos, alguma coisa que atinge o nosso inconsciente e vai além, muito além, que é sempre nova e que justamente por isso não é possível ser definida. Algo que não contém certezas nem segurança, que nos desafia no mais íntimo do nosso ser, que nos impede de raciocinar como robôs, de pensar por correlações de ideias impostas, de comparar, de justificar, de julgar, de analisar e mentir a nós mesmos, como aquilo que Krishnamurti percebeu com plena lucidez, que é necessário perceber de uma forma nova o valor da memória e do pensamento para podermos descobrir o verdadeiro sentido da vida, pois a vida precisa ser percebida através dos fatos e que o fato é uma das coisas mais difíceis de ser percebida, pois uma mente escrava do pensamento mecânico não consegue entender. Ver com o pensamento mecânico e ver sem o pensamento mecânico são duas coisas distintas. Ao contemplarmos com o pensamento mecânico, o cérebro, que é um processador condicionado por uma determinada programação, permanece acorrentado ao tempo, à experiência e à memória. Nesse processo, a incessante atividade do pensamento condicionado embota o cérebro, tornando-o incapaz de se renovar. Sua ação mostra-se inadequada e repetitiva por tempo, por força do eterno mecanismo de reação ao desafio. O ato de perceber com o pensar mantém o cérebro prisioneiro do hábito e do reconhecimento. Dominado pelo cansaço e pela apatia, ele passa a atuar nos estreitos limites de sua capacidade de criação. E nos dias de hoje, vemos abundantemente isso. Desde os tempos deste problema do Covid, da pandemia, isto está muito claro, pois vemos o tempo todo este processo dominando pessoas. O cérebro atinge a liberdade quando o pensamento está ausente, o que não significa desequilíbrio ou loucura. Ausente o pensamento, resta apenas o estado de pura observação, livre do processo mecânico de reconhecer, comparar, justificar e condenar. Esse modo que desconhece a fadiga, pois destrói os processos mecânicos do pensar condicionado pelo tempo. O repouso absoluto renova a mente, tornando-a apta a responder ao desafio sem reagir e a viver sem deteriorar. A liberdade de ver está fora do âmbito da reação, sempre presa a um motivo. A observação livre da reação não contém indiferença, alinhamento ou desinteresse. Ver sem o mecanismo do pensamento é ver sem restrições. É perceber com liberdade, de maneira imparcial. É distinguir com lucidez os diversos elementos e o valor que compõem o mundo em que vivemos. Ver sem o pensamento não significa um cérebro adormecido. Muito pelo contrário. É justamente quando vemos sem o pensamento que o nosso cérebro está completamente desperto, atento e livre de atritos e de dores. O cérebro é uma máquina maravilhosa. Todavia, ativo ou inerte, nobre ou ignóbil, é infinita sua superficialidade.
Trata-se de um instrumento mecânico, inventivo, calculista, funcional, cuja percepção e assombrosa atuação está além do entendimento de todos. Ainda que o cérebro explore o universo, as profundezas da Terra, projete e monte o mais complicado e complexo mecanismo, inclusive computadores capazes de inventar outros computadores, e mesmo que ele venha a causar sua própria destruição, renovação e ressurreição, nada disso o livrará de sua mediocridade. Seus deuses e redentores, seus mestres e líderes têm a medida da sua própria mediocridade. O conhecimento e o raciocínio são necessários para resolver problemas mecânicos, e são mecânicos todos os problemas do pensar e do sentir. Em seus esforços para superar a estupidez, a eficácia é determinada pelo grau de sua astúcia. Ora pressionado, ora buscando, o cérebro vive na sombra de seu próprio sofrimento, incapaz de transcender a sua futilidade. Incapaz de escapar de si mesmo, vive na sordidez de sua virtude e moralidade. Só lhe resta aprender a permanecer extremamente perceptível e imóvel, o que não deve ser confundido com inércia, indolência, contemplação ou meditação ritualística, mas com intensa atividade criativa e construtiva, sem reações defensivas, sem desejos de preenchimento, sem os vícios de julgar, condenar e justificar, livre do tempo e da motivação. Resta-lhes apenas o presente imediato, a vida no agora, onde, fora dos limites do pensamento e do sentimento, pode nascer o estado de atenção plena ao contínuo e infinito aprender. É tão simples viver sem motivos. Basta ser íntegro, sem jamais se conformar com ideias ou crenças. Ser íntegro é ter autocrítica, é estar consciente de si próprio de momento a momento. Nesse estado, a mente assume o comando e o cérebro torna-se seu instrumento. Nesse manifesto, proponho a abertura de inúmeras janelas. Cada uma revela uma imagem da realidade. Cabe a cada um de nós compreender estas imagens sem barreiras intelectuais. A proposta de ler ideias, observando quando elas estão em sintonia com a nossa individualidade essencial. O objetivo maior é o despertar do espírito livre no homem. Falamos da criação de um mundo novo, de uma sociedade nova, onde cada um de nós pode definir o que deseja viver, ser e como fazer, como está disposto a viver e em que plano de percepção. O pensamento deve ser crítico, inteligente, racional, apto a aceitar só aquilo que atinja nosso ser de imediato, com tamanha clareza que nos leve a duvidar de estarmos deparando-nos com uma verdade. Devemos harmonizar essas verdades, pois enquanto não entendermos a natureza e a estrutura da rede de condicionamentos em que vivemos aprisionados, não estaremos vivendo livres. Não conheceremos a verdadeira liberdade. Na vida de relação, convivemos com muitas espécies de liberdades. A liberdade individual, a liberdade dos grupos, a liberdade nacional, a política, a liberdade econômica. Todas as liberdades pretendem que o exercício da liberdade de um determinado ser humano, grupo ou nação não diminua a liberdade em relação a outrem. O futuro da humanidade
depende de uma tomada imediata de posição, firme e democrática, dos empresários, dos intelectuais, dos trabalhadores produtivos e de todas as pessoas com boa vontade e sabedoria para a ação criadora de forma humanizada e espiritualizada. Juntos devemos participar ativamente da escolha de governantes capazes realmente de transformar povos e nações. Para atingir esta meta é necessário que os jovens participem da política e renovam suas esperanças de todos, realizando aquela grande meta de que há tantos séculos se ouve falar, mas que nenhum governo até hoje conseguiu completar com plenitude. Uma sociedade onde não se deseja apenas liberdade, ordem e progresso, mas, acima de tudo, bem-estar para todos, fraternidade e, principalmente, amor. Isto é imprescindível, pois sem amor não há paz, não há verdadeiro progresso, não há verdadeira inteligência. Há apenas inovação e acumulação de bens e conhecimento. Sem amor, a agressão, o medo e a corrupção estarão presentes em cada ato, em cada relação. Sem amor, violentamos a natureza, tornamos o ar podre, sujo e asfixiante. Destruímos as florestas, matamos os animais selvagens, sujamos as águas límpidas. Sem o amor, somos vírus maléficos alastrando-nos sobre a terra como um câncer gigantesco. Sem amor, consumimos vorazmente, sem consciência. Usamos dos corpos sem afeto. Rivalizamos como políticos selvagens. Manipulamos os meios de comunicação como temos vendo acontecer, multiplicando como nunca os desejos, estimulando as frustrações, angústias e medo. Sem amor, os mais velhos transformam-se em cínicos e irresponsáveis, os mais novos em agressores e vadios. Sem amor, a criatura humana perde a dignidade, a virtude e a grandeza. Sem amor, não há liberdade. Sem liberdade não há amor, e só podemos despertar ambos aprendendo a perceber com a mente universal e dando atenção plena à compreensão da nossa própria escravidão mecanicista. E é imperativo que abandonemos o pensar mecanicamente com o cérebro, pois esta, sem dúvida alguma, é uma das piores escravidões que existem. A escravidão do passado morto. Em outras palavras, para construir esta nave espacial para um futuro brilhante, precisamos do cérebro mecanicista, mas para conhecer aquilo que o nosso cérebro mecanicista, patriarcalista, monetarista costuma chamar de Deus, é para criar a civilização do futuro. E para criar a civilização do futuro, precisamos despertar a consciência, a mente universal comum em toda a humanidade, pois o cérebro é escravo dos condicionamentos e a mente universal é livre, eterna, única e acessível para todos nós. A humanidade é a única mente fragmentada em bilhões de cérebros que acreditam ter identidade própria, pois se movimentam através de corpos, máquinas robotizadas, autoproduzidas, registrando memórias e experiências diferentes. Todavia, a verdadeira natureza humana só pode ser descoberta com uma atividade que está além do pensamento-memória, que não requer a cooperação do pensamento-memória, que pode continuar quando o pensamento-memória está ausente. E essa atividade é a forma suprema da inteligência e a inteligência livre de programação.
a inteligência criadora do amor irrestrito, aquela única inteligência capaz de resolver os problemas que afligem o mundo, pois a crise que a humanidade vive atualmente não está somente no mundo econômico, nem no mundo político. A crise está principalmente na consciência humana. Poucos percebem isso. Os homens estão amedrontados, inseguros, sós, confusos, ansiosos. Suas vidas parecem não ter sentido algum. Falta liberdade, alegria, bem-estar, progresso e paz. Falta amor. Em qualquer lugar do mundo, os problemas são iguais. A intensidade é que é diferente. Assim, todos estão no mesmo terreno da consciência. A consciência é comum a todos nós. Portanto, não somos indivíduos isolados, apenas fomos treinados, educados, tanto religiosamente quanto academicamente, para pensar que somos indivíduos, almas separadas, em luta por nós mesmos, almas inimigas. Mas isto são ilusões criadas para educar-nos em escala global, porque nossa consciência real é comum a toda a humanidade. As almas estão em comunhão e criam o nosso destino em comum. Apenas nosso cérebro é uma máquina única que termina com a morte. Mas nós somos a humanidade transcendental. Somos deuses tomando consciência de si mesmo, dessa realidade. E o que eu tenho aqui para dizer para todos, para completar, é que, em hipótese alguma, de forma alguma, o nosso país terá bandeira vermelha. Entendam o que eu estou dizendo e acreditem, porque esta é a verdade. Eu venho dizendo que este país iria passar por situações impactantes. Muitas vezes eu disse isso, que este país iria passar por momentos difíceis. E estes são os momentos difíceis, mas ao mesmo tempo são momentos gloriosos. Todos vocês estão vivendo momentos que ficarão para sempre na história. O momento da libertação de um planeta inteiro está em andamento. E esta libertação já começou e se expandirá como nunca através do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, celeiro da humanidade. Que a paz esteja com todos.